Quero convidar agora aqui o nosso irmão Márcio, em nome de Jesus. Que Deus vai nos usar grandemente nessa noite. Lembra daquele dia que a gente estava lá no Porto Seguro? Nosso irmão Márcio ia pregar. E eu estava adorando ao Senhor, só que eu tenho um compromisso aqui também na igreja. Adorei ao Senhor, eu disse, mas eu quero ouvir irmão Márcio, só que eu tinha um compromisso aqui, eu não poderia. Eu tive que ir embora. Mas antes de ir, eu ainda ouvi uma palavra. Ainda dá tempo de voltar. Você pegou naquela noite sobre um jovem que largou tudo, foi ver o mundo lá fora, mas ainda deu tempo de voltar. Tem uma vida para Jesus naquele dia. Deus ainda faz. Do jeito que Deus te usou naquela noite, eu amo Ele. Se for passar, espera uma faixa um pouquinho para frente. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta comigo. Em Jeremias capítulo 18. O texto que nós lemos. Um texto fácil, tranquilo de encontrar. Jeremias capítulo 18. Quando os irmãos procuram, eu quero desde já externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar presente para cultuar e adorar a Deus juntamente com vocês, para que Deus possa continuar abençoando a congregação de Malta, o seu dirigente, todo o ministério. Deus continua abençoando toda a liderança da mocidade. Deus os abençoe. Parabéns ao Conjunto Novo Viver pelo trabalho. Um culto muito bom de se participar, a presença de Deus muito notável desde os primeiros momentos. E nós sabemos que desde o momento que nós chegamos aqui, a presença de Deus, ela já tem falado ao nosso coração, já tem falado conosco. E nessa noite eu vim aqui e Deus ele me entregou uma mensagem para que pudesse ser pregada. E eu tenho o intuito de pregá-la 100% nessa noite, mas eu preciso saber quem está disposto a ouvir essa palavra 100% em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jeremias capítulo 18, só o versículo 1, e a gente já começa a entrar no texto. Eu não quero me demorar, não quero prolongar muito, quero ser sucinto, direto. Uma história de um pastor que ele estava intrigado, porque todas as vezes que esse pastor pregava, no final da mensagem a igreja toda estava dormindo. E aí ele pregava na segunda, na quarta, e ele achava que o problema era o dia da semana. Mas no domingo acontecia a mesma coisa. Sempre que ele pregava, no final da mensagem a igreja estava dormindo. E aí ele perguntou para a esposa dele disse, olha, eu vou gravar a sua mensagem, e aí no final você ouve, e aí você vai saber o porquê que os irmãos estão dormindo, né, na hora da mensagem. E aí um dia ele pregou, a esposa estava gravando, e ele pregou bastante, pregou muito tempo, se prolongou muito. No final aconteceu o que sempre acontecia, a igreja estava dormindo, né? Ele não quis falar com ninguém, não passou na cantina, não comeu pastel, pegou o vídeo, foi embora para casa. Enquanto a esposa fazia a janta, ele sentou no sofá com fone de ouvido para escutar a mensagem. Resultado, até ele acabou dormindo. Então eu quero, de maneira clara e sucinta, entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Jeremias 18, você encontrou? Diga amém. Amém. Só o versículo 1 que vai dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um estágio, um momento da história de Israel que hoje passa por momentos difíceis. É em um estágio, um momento da história de Israel, onde eles passavam por bastante dificuldades. Israel tinha muitos vilões, mas dentre todos os vilões, o maior vilão de Israel era eles mesmos.
Não era Babilônia, não era Síria, não eram os outros, mas eram eles mesmos. Porque Deus ele tinha uma mensagem muito clara para Israel, dizendo que se o povo se humilhasse, buscasse os caminhos do Senhor, eles nunca passariam necessidade. Todavia, quando a gente vai lendo o texto, são inúmeros os momentos em que Israel está sofrendo na mão de alguma nação, em que Israel está se sentindo desamparada, em que Israel está se sentindo sozinho. E nesse contexto em que Israel começa a abrir mão do Senhor para buscar outros deuses, nesse contexto em que Israel é infiel ao Senhor, o capítulo 18, o versículo 1 vai dizer que o Senhor, ele falou com Jeremias. Um detalhe importante é dizer que a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Jeremias dizendo. Já houve um momento aqui na nossa cidade, alguns irmãos vão lembrar, em que era um momento das profetadas. Se tinha profeta tal em tal congregação, todo mundo ia para lá e as congregações sofriam, porque se estava lá nos cultos de oração, de doutrina, os irmãos não participavam, porque queriam ver o que o profeta A, o que o profeta B iria dizer, e sentavam na frente, chamavam para sair, para ver se recebia alguma palavra, alguma profecia, correndo atrás, para ver se ia receber alguma coisa acerca do trabalho, da vida amorosa, uma prática extremamente mundana, extremamente ímpia. Graças a Deus hoje é diferente e a gente já entende que quando Deus quer falar alguma coisa, eu não preciso estar atrás de pregador, eu não preciso estar atrás de profeta. Quando Deus quer falar a palavra, ela vem até mim. É tanto que na maioria das vezes a palavra ela vem quando a gente menos espera. A gente está desprevenido no culto e de repente Deus fala alguma coisa ao nosso coração. E eu vou te dizer que não dá certo a gente correr atrás para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Porque se a gente ficar correndo atrás, a gente vai fazer bezerro de ouro, a gente vai adorar a imagem, a gente vai fazer de tudo, criar novos deuses, porque a gente quer ouvir aquilo que nos faz bem. Mas quando a gente se coloca na posição de dizer, Deus, venha a tua palavra até mim, que o que vier eu recebo. O que o Senhor falar eu recebo. E nessa noite eu não costumo dar título às mensagens, mas nessa noite a gente tem um título. E pela primeira e única vez você vai fazer isso nesse culto, que é olhar para o seu irmão que está aí do seu lado e dizer para ele o título dessa mensagem. Olhe para ele, um irmão bonito, cheiroso. Olhe para ele e diga assim: não está nos planos de Deus desistir de você. Mas na primeira vez a gente não sabe o que é que vai dizer, a gente fala um pouco com o pé atrás. Agora que você já sabe, fale com um pouco mais de vontade. Não está nos planos de Deus desistir de você. Glória a Deus. Então Israel, aquela nação mesmo sendo muito problemática, Deus decidiu que ainda iria falar com eles. E Deus começa a falar com Jeremias, dizendo: Jeremias, vai até a casa do oleiro. Você que é assembleiano, que é pentecostal, que já teve um pouco de contato, você já deve saber um pouco do que acontece na casa do oleiro. Na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando, ele tem visão, Deus fala com ele. É um nível maior de profundidade. Ir até a casa do oleiro, você já sabe o que significa. Significa fazer aquilo e ter mais um passo de profundidade, de intimidade com Deus, estar mais perto de Deus. Todavia, tem um outro ponto que é importante analisar. Deus disse: Jeremias, vai até a casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. E Jeremias poderia muito bem ter questionado: mas não, Senhor, fala comigo aqui. O Senhor já está falando comigo aqui. O que o Senhor tiver que falar, já fala comigo aqui. Já está falando em casa, já está suficiente. Porque Deus no versículo 1 já está falando. A Bíblia já diz que a palavra do Senhor foi até Jeremias. E a palavra de Deus para Jeremias é: vai até outro lugar, que lá você vai ouvir a minha voz. Jeremias poderia ter questionado: não, Senhor, o que o Senhor tiver para falar, fala aqui. O que o Senhor tiver para dizer, diz agora aqui, já está aqui. Mas Jeremias não questiona, ele simplesmente vai. Com isso eu entendo que o primeiro passo para a intimidade
é a obediência. Eu não acredito em intimidade com Deus e uma vida em desobediência. Eu não acredito que alguém possa dizer que é íntimo, que tem intimidade com Deus e vive uma vida de desobediência. A própria palavra já diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes você não entende, mas precisa fazer. Muitas vezes você nem sabe se é o certo, mas se Ele está dizendo, você tem que fazer. Porque o primeiro passo para a intimidade é a obediência. O primeiro passo para a intimidade é a obediência. Jeremias vai até a casa do oleiro. E a casa do oleiro, ela não é um lugar desconhecido para Jeremias. Hoje em dia, para a gente saber o que é uma casa do oleiro, a gente pesquisa, né? Vai no YouTube para ver como é que um oleiro faz o barro, como é que ele faz ali o vaso. Todavia, naquele comum, era muito comum naquele tempo ter oleiro, era uma profissão comum. É tão comum que quando Deus diz: Jeremias, vai até a casa do oleiro, Jeremias não pergunta qual, ele não pergunta onde, ele não pede o endereço, Deus não precisa mandar a localização. Com isso a gente subentende duas coisas: ou só tinha uma casa do oleiro naquela região, ou apesar de Deus não dizer o local, Jeremias já sabia onde era. O fato é, não é um local novo para Jeremias. O que ele está indo fazer ali, ele não está indo ver uma coisa mirabolante. Deus não arrebatou Jeremias, levou ele para outro lugar. Não, Jeremias foi para um lugar comum, ver um trabalhador comum trabalhando, uma profissão comum, um ambiente comum. E mesmo no comum, Deus falou com ele extraordinariamente, porque Deus não precisa muitas vezes mover céu e terra para falar com você. No comum Ele fala ao seu coração. No comum Ele fala ao seu coração. E quantas vezes a gente não fica buscando: será que vai ter uma sarça ardente aqui para eu ver, para Deus falar comigo? Será que eu vou precisar tirar a sandália dos pés? Será que é ali no rio que eu vou pedir para abrir e Deus vai falar comigo dessa maneira? Talvez seja, mas muitas vezes Deus fala com você de maneira comum, no ambiente comum. É só mais um culto de domingo, mas em mais um culto de domingo Deus te trouxe aqui para te falar de maneira extraordinariamente. É só mais um dia de trabalho, mas nesse dia de trabalho Deus fala com você de maneira poderosamente. Ora, eu via todas as vezes a minha mãe cuidando da minha irmã. Todos os dias eu via. Mas teve um dia que Deus me fez olhar de uma maneira diferente e eu comecei a chorar. E Deus não precisa te levar para lugares extraordinários para te falar coisas extraordinárias. Na vida comum, na sua rotina, Deus fala ao seu coração. No dia a dia, Deus fala ao seu coração. O texto vai dizer que Jeremias, ele chega até ali. E quando ele chega, no versículo 4, vai dizer, no versículo 3, que quando Jeremias chegou, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Isso significa que o oleiro não estava esperando Jeremias chegar para depois ele começar a trabalhar. Quando Jeremias chega, o oleiro já está fazendo a sua obra sobre as rodas. E a verdade é que se Jeremias decidisse desobedecer e não comparecer ao culto ali na casa do oleiro, ainda assim o oleiro continuaria fazendo a sua obra sobre as rodas. Porque para o oleiro trabalhar, ele não precisa que Jeremias esteja vendo. Para o oleiro trabalhar, ele não precisa que ninguém esteja presenciando. E muitas vezes a gente escuta: não, porque se eu não fosse, você não fosse, só quem perde é você. Deus continua trabalhando do mesmo jeito. Não, porque se eu não cantar, se você não cantar, Deus tem anjo no céu o tempo todo dizendo: santo, santo, santo. Se você não cantar, só quem perde é você. Não, porque se eu não participar, se você não participar, só quem perde é você. Mas quem participa vê o oleiro trabalhando. Levanta sua mão. Quem participa vê o oleiro trabalhando. Só quem falta é quem perde. Se você não for, é só você quem perde. O oleiro continua trabalhando do mesmo jeito. Aleluia. O trabalho do oleiro
apesar de ser um trabalho comum naquela época, não era qualquer pessoa que fazia. Não era tão simples para você moldar um barro e transformar ele em um vaso. A dificuldade já começava na escolha. Você tinha que ir até o córrego do rio, escolher a argila certa, o barro certo. Estudiosos vão dizer que não é qualquer pessoa que olha e sabe qual é o certo. É só o oleiro que tem o olhar apurado, que ele olha para baixo e ele sabe exatamente qual é o barro que vai servir para o trabalho. Depois que ele escolhe, ele tem que limpar aquele barro. Ele tira os insetos, ele tira as pedras, depois ele deixa secar, molha novamente, para depois colocar na roda e começar a formar aquele barro para se tornar um vaso. E durante todo esse processo, que demora horas e dias, adivinha em qual momento foi que Jeremias chegou? Durante todo o processo que o oleiro passa para moldar o barro para se tornar um vaso, adivinha em qual momento Jeremias chegou? Quando Jeremias chega, o momento que ele vê é o vaso se quebrando na mão do oleiro. Agora se coloca no ponto de vista desse vaso. Você passa por todo esse processo e as pessoas só veem o momento que você se quebra. Você passa por todo um processo com Deus e as pessoas só veem o momento que você erra. Você passa por todo um processo com Deus, só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. E as pessoas só veem o momento que você falha, o momento que você fracassa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo as pessoas só vendo o momento, você está na mão do Deus que te tem na mão durante toda a sua história. Ele não pegou você só no momento que você se quebrou, não. Foi Ele quem foi lá e te escolheu. É Ele quem está te moldando. Eu sou humano, eu erro, eu olho para você e só vejo o momento da sua queda. Mas Deus olha para você e diz: eu vi quando nasceu, eu vi os primeiros passos, eu vi quando estava aprendendo a andar de bicicleta. Tem muita gente aqui que não teve o pai e a mãe para ensinar a jogar bola, para ensinar a andar de bicicleta. Teve pai ausente, mas fica tranquilo, Deus estava com você em todos os momentos, em todos os estágios, em todas as fases. Você pode levantar uma mão para cima, aramanás. Aleluia. Todavia, uma coisa incontestável é que, independentemente da história desse vaso, ele se quebrou. Independentemente de tudo que ele passou, o fato é, o barro que estava se tornando um vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Perceba, muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que foi o oleiro quem apertou demais. E às vezes a gente vê até alguns corinhos dizendo: cuidado, senão o oleiro vai te apertar. Cuidado, senão o oleiro vai te apertar. Mas a Bíblia diz que é o vaso que se quebra na mão do oleiro. O oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Ele não aperta você para que você se quebre. Ele não aperta você para que você se afaste. Ele não aperta você para que você se desvie. A Bíblia diz que a gente só passa por aquilo que a gente consegue suportar. Ele tem a medida certa para moldar você. Mas um fato é que o vaso se quebrou. Ele se quebrou por razões dele. O barro, o vaso se quebrou pelos motivos dele, não foi pelo oleiro. E o texto diz que quando ele se quebra na mão do oleiro. E o oleiro torna a fazer dele um novo vaso. Mas perceba que o trabalho ele é dobrado agora. Agora o trabalho é mais dificultoso. Porque esse barro, ele já não está mais no formato líquido, naquele melequento de barro. Se ele se quebrou, é porque ele já estava se tornando num formato cerâmico. Ele já estava ficando num formato sólido. Significa que ele se quebrar, ele não vai desmanchar, vai ficar os cacos. Significa que é muito mais fácil para o oleiro largar os cacos no chão
pegar um outro barro, colocar em cima e começar a moldar ele. É muito mais fácil desistir desses cacos, desistir desse vaso que se quebrou e começar a fazer um novo. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que não está nos planos de Deus desistir de você. O oleiro, ele pega esse caco que se quebrou, começa a fazer o processo novamente para moldar. Na nossa cabeça isso não faz sentido. Na nossa cabeça isso não encaixa. Nós somos a geração mais consumista que já existiu. Se uma televisão quebra, a gente não conserta. A gente joga fora e compra uma nova para substituir. Se um celular quebra, a gente não conserta. A gente joga fora, ou então dá para alguém mais novo e compra um novo para substituir. O sociólogo Balbo, muito citado nas redações do Enem, ele vai dizer que o mesmo se aplica nos relacionamentos. Se uma amizade, por algum momento, ela tem algum atrito, as pessoas preferem substituir, esquecer a amizade de anos e criar uma nova, porque é melhor substituir do que consertar. Até mesmo os casamentos estão durando menos, porque quando surge algum problema, quando quebra alguma coisa, as pessoas preferem substituir do que consertar. Até mesmo acontece nas nossas igrejas. Quando o irmão se quebra, quando ele fracassa, parece fazer muito mais sentido para a gente substituir do que consertar. Parece fazer muito mais sentido para a gente excluir do que tratar o coração dele. Todavia, Deus, ele não vê como o homem vê. Porque naquilo que o homem vê somente os cacos, Deus vê um novo projeto surgindo. A Bíblia diz que Deus começou a trabalhar e fazer um novo vaso, daquele barro, daquele vaso que havia se quebrado. E eu fiquei me questionando por quê. Se era mais fácil ele jogar do lado e pegar o novo, até que eu percebi que só quem paga o preço sabe qual é o valor que tem. Não foi Jeremias que foi lá pegar o barro, mas foi o oleiro quem foi lá, que selecionou. Foi o oleiro quem limpou, que trabalhou. E não é qualquer problema que ele vai fazer desistir daquele barro. E muitas vezes as pessoas não entendem, porque você se quebra, mas continua aqui. Porque você comete erros, mas continua aqui. Porque você falha, mas continua aqui. Você continua aqui porque você ainda está na mão de Deus. Porque mesmo que você se quebre, Ele está dizendo: fui eu quem paguei o preço. Eu sei qual é o valor que tem. Talvez você não saia daqui com a chave de carro, com a chave de casa, mas você vai sair com a certeza de que Deus não planeja desistir da sua vida. Ele não planeja desistir de você. Talvez até você já tenha pensado em desistir, mas não está nos planos de Deus. Glória a Deus. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3, 4 anos, eu nunca estive, uns 4 anos atrás, estava pregando bastante nas congregações, nas igrejas, nos outros lugares, mas eu passei por um processo muito difícil, até que eu cheguei à seguinte conclusão: eu sou crente, está dando tudo errado, eu já tinha decidido, eu vou me desviar. E aí eu arquitetei um plano, e o meu plano consistia em começar a negar oportunidades, ficar somente com as que já estavam, e depois das últimas eu iria parar de pregar de vez, e depois gradativamente iria sair da igreja. Eu arquitetei tudo, planejei tudo, conversei com um amigo. Esse amigo falou: mas rapaz, logo agora que você está com a agenda mais cheia. E era verdade, eu estava com a agenda cheia, mas eu nunca estive tão vazio. A agenda estava cheia, mas eu nunca estava tão quebrado como naquele momento. E aí eu tinha decidido, as últimas 2 agendas, era em uma cidade aqui próxima que eu iria pregar à tarde, e em uma congregação eu queria ter uma mini vigília à noite. E ali eu preguei à tarde naquela igreja em outra cidade, e já tudo arquitetado. Quando terminei de pregar, estava esperando os irmãos me trazerem para Macau. Veio uma senhora do coque, marchando na minha direção, muito fervorosa.
ela vem até mim, fala para mim e todo mundo que estava em volta ouvir. Ela diz: você não vai a lugar nenhum, tu és meu. E ela saiu falando em línguas estranhas, mas eu estava tão desviado que naquele dia eu só entrei no carro e pensei: ela deve falar isso para todo mundo que vem aqui. E eu fui para casa com essa certeza. À noite eu preguei naquela mini vigília. Na segunda-feira eu pensei: beleza, agora acabou, vou para mais alguns cultos, negar a oportunidade e tchau. De repente o pastor me liga dizendo que precisava que eu pregasse num culto de missões em uma outra congregação. E anteriormente eu tinha rejeitado aquela profecia que Deus falara através da irmã, porque eu nunca gostei muito disso, de entregar mistério na frente de todo mundo. Eu era muito cético, e aí eu não quis receber. E aí eu falei: ok, eu posso esperar mais uma semana. E no domingo eu fui pregar onde o pastor havia me selecionado. E quando eu fui pregar naquele distrito, da mesma forma, no final do culto, veio uma irmã na minha direção, mas ela vem diferente, ela não vem sapateando, eu nem lembro se ela tinha toque. Ela vem bem devagarzinho e me dá um abraço, e no meu ouvido ela fala só para mim ouvir: você não vai a lugar nenhum, tu és meu. E como se já não bastasse, como se eu já não tivesse percebido que Deus estava falando, ela ainda completou dizendo no meu ouvido: eu já falei com você de outra maneira e você não quis receber, mas eu vou falar de todas as formas até que você entenda: você não vai a lugar nenhum, tu és meu. Tu és meu. E eu não vim nessa noite aqui para te dar grandes promessas de vitória financeira, mas eu vim aqui para reforçar o seu coração de que não importa como você esteja, mas Deus não está planejando desistir de você. A Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E se você tem planejado se afastar, eu sinto muito, esse plano vai ser frustrado, porque Deus tem planos maiores para a sua vida. Ele não planeja desistir de você. Ele não planeja desistir de você. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Se algum irmão aqui puder me ajudar com o louvor. Deus não está planejando desistir de você. Vai dizer que Deus ainda olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, do mesmo jeito que você viu o oleiro fazendo com barro, é a maneira que eu planejo fazer com Israel. Do mesmo jeito que você viu o oleiro moldando o barro, se quebrando, e ele fazendo novamente com o vaso, é a maneira que eu planejo fazer com o meu povo. Era Deus enfatizando e deixando muito bem claro para Jeremias: Jeremias, eu sei que o povo tem problema, eu sei que esporadicamente eles vão se quebrar, eu sei que eles vão cometer erro, mas enquanto eles estiverem na minha mão, eu consigo fazer algo novo. E não importa o quão desviado você pensa que esteja, você ainda está na mão dele. Você nunca saiu da mão dele.